Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um vlog. Hoje para falarmos a respeito de um assunto polêmico e também um pouco triste. A respeito de um boato que ele está correndo com muita força no meio jornalístico a despeito da saída da Ford do mercado latino-americano. Bom, a Ford, aqui no Brasil, desde que ela se integrou à Auto Latina, ela teve inúmeras perdas muito pesadas, né? A Auto Latina serviu muito bem a Volkswagen, ajudou mais a Volkswagen do que a Ford propriamente dita, né? E a única adição que a Ford teve em cima da Volkswagen foi o motor 1.8 AP. Nós deixamos de ter o Ford Sierra, que era um carro bastante evoluído e que competia com o Passat B2, que era o nosso Santana, e com o Ascona C, que era o nosso Monza aqui no Brasil. Deixamos de ter o Sierra, deixamos de ter o Scorpio, que poderia ter sido um grande sucessor para o saudoso Landau. Isso durante a Auto Latina, né? Durante a década de 90, ela chegou até a fazer um projeto bastante interessante junto com a Volkswagen, que viria a ser o Gol de geração 2, que foi um sucesso estrondoso. E no momento que a Ford quis fazer o seu Gol G2, que seria o Ford Festiva, o que a Volkswagen fez? Tirou a Ford da jogada, né? E acabou com a Auto Latina. Isso fez muito mal para a Ford, que a Ford não estava preparada para isso. A Ford tentou reagir naquela época trazendo o Fiesta europeu espanhol com motor 1.3 Endura e a linha Mondeo com o revolucionário motor Zetec 1.8 e 2.0. Não colou muito bem, né? Apesar de ter até uns preços competitivos quando comparado com os sedãs da época, como o Vectra, mas ainda assim a Ford já não estava conseguindo caminhar muito bem. O tempo foi passando, aí a Ford meteu na cabeça que queria ser a revolucionária. Em 96 ela começou a fabricar o Fiesta aqui no Brasil, afinal de contas o Festiva estava morto. Começou a fabricar o Fiesta aqui no Brasil, depois trouxe a Courier e trouxe algo que foi bastante conceitual na época, que era o Ford Ka, né? O Ford Ka de primeira geração, um sapinho. Ninguém imaginava que aquele carro seria vendido aqui no Brasil porque o conceito dele era de um city car baseado na plataforma do Fiesta daquela geração. E acabou dando certo. A Ford começou a se sustentar, veio a nova geração do Mondeo para 97, com desenho também conceitual, mas era mais um facelift do que outra coisa. No final dos anos 90 ainda tínhamos a Explorer, que era trazida oficialmente, e a Ranger também, né? Que a Ranger ela já trazia oficialmente desde 95. No ano 2000 chegou o Ford Mondeo com motor V6, mas aí ele já estava muito cansado no mercado, e veio a reestilização em 2001, junto com o lançamento do Focus no final dos anos 2000, né, que foi um carro bastante interessante com o conceito de desenho da Ford na época, o New Edge, né, e que nunca foi muito bem cuidado pela marca porque era um carro de uma dirigibilidade excelente. Aliás, como todos os Fords dessa época, né, são carros muito gostosos de dirigir e que a própria marca não sabe vender isso. Isso é um erro muito grave. Ford Ka XR é um exemplo disso, né? Ford Ka XR, Ford Ka Action, Ford Ka MP3, que todos esses são derivados da primeira geração do carro. Ainda em 2000, veio uma edição especial da Ford Explorer que vinha com o motor V8 302, meio saudoso, né? E continuou com a reestilização e a posterior fabricação da Ranger aqui no mercado latino-americano. Ela continuou. Em 2001 veio um projeto que talvez segurou a Ford por muitos anos aqui no Brasil. Um projeto bastante sério que era derivado do Fiesta 2002. Era o projeto Amazon, que infelizmente não ficou com esse nome, que veio a ser apresentado no Salão do Automóvel de 2002, sendo lançado em janeiro de 2003 com seu nome oficial,
um carro extremamente marcante e que deu muito lucro para a Ford e segurou a Ford até 2012. De que carro eu estou falando? Estou falando do Ford EcoSport. O EcoSport foi uma revolução dentro da Ford, algo que o consumidor normal não estava esperando, e fez um sucesso estrondoso e não teve nenhum concorrente até a chegada do Renault Duster no final de 2011. Então vendeu muito, isso sem ter grandes modificações, o que fez com que o carro fosse ficando muito defasado. Ele teve algumas modificações leves sim durante o seu período de vida. Em 2004 chegou a versão 4x4, né, integral, e em 2007 chegou o câmbio automático no motor 2.0. Das curiosidades, ele podia ter o motor 1.0 Supercharger. Esse motor 1.0 Supercharger era uma tentativa da Ford de combater o 1.0 Turbo da Volkswagen, né, só que com um conceito diferente, que ao invés dela utilizar um turbo, ela utilizava um compressor mecânico, né? Por isso que dava um ruído engraçado do motor do carro, que priorizava principalmente o torque em baixas rotações. Era interessante, mas não colou, né? Ainda mais que na época havia uma diferença de alíquotas do governo. O governo abaixou as alíquotas de impostos para carros acima de 1.0 de cilindrada até 2.0. Então deu muito certo, né? 1.6 vendeu como água, 2.0 começou a vender bem do EcoSport. Nesse meio chegou o motor Duratec, que era um motor espetacular, que nós temos ele até hoje, por incrível que pareça, que é aquele 2.0 de 147 cavalos, e quando com injeção direta ele tinha 176 cavalos aproximadamente. É utilizado no Focus e no EcoSport atual, né, na versão 2.0. Mas nada de revolucionar, nada de aprimorar, chamar atenção às qualidades dos carros que ela vendia. O Focus, principalmente, quando ele ganhou esse motor Duratec, o carro ficou um espetáculo de se conduzir, porque tinha um desempenho excelente, com uma dinâmica perfeita por conta da suspensão independente na traseira. A segunda geração do Focus chegou aqui no final de 2008 e ainda sim ficou brigando um pouco com a geração antiga, né? Que a versão antiga continuou em linha por mais um tempo, na versão 1.6. Só que ele veio muito mais pesado, então tirou um pouco do brilho do desempenho do carro, né? E o Focus não conseguia chamar a atenção como o Golf chamava muito mais atenção. Porque a Volkswagen, e aí a gente tem que chamar muita atenção a esse detalhe, a Volkswagen sabia chamar atenção para o Golf como carro. A Ford não sabia chamar atenção para o Focus, que era um carro tão bom quanto o Golf, apesar de não ter uma versão realmente esportiva. 2005 também foi um ano importante para a Ford. Por conta do acordo Brasil-México, os carros começaram a poder chegar aqui, importados começaram a poder chegar aqui no Brasil com uma taxa de impostos muito menor. E aí veio o substituto do Mondeo, que fez muito sucesso aqui no Brasil, o Ford Fusion. Né? Ele se transformou num ícone do sedã médio grande aqui no Brasil, com vendas realmente muito altas, né? Isso chamava muita atenção, mas novamente ele foi refém da não inovação da Ford. Ela fez um facelift, uma reestilização em 2009 para 2010, né? Que não modificou muito o carro, e depois transformou o Fusion num modelo europeu, né, em 2012, e de 2012 até 2016 não houve grandes modificações, e agora de 2016 até agora o presente momento, 2018, também não houve grandes modificações. O que isso fez acontecer com o carro? O carro começou a ficar defasado, apesar de ser um carro high-tech, né? Mas ele está perdendo vendas até para Mercedes Classe C, que ano passado conseguiu vender mais do que ele, né, que são considerados sedãs de luxo, né? A Classe C vender mais do que o Fusion foi uma marca meio que histórica, né, que já não acontecia há muito tempo. E aí começam as más notícias. A partir do lançamento da segunda geração do EcoSport, o EcoSport passou a ter um competidor muito forte, que era o Duster. O Duster ele conseguiu, no primeiro ano, vender mais até do que o próprio EcoSport, por incrível que isso possa parecer.
A segunda geração ficou muito interessante, o desenho, o conceito, a dinâmica. O problema era a qualidade de montagem, que era muito ruim. O carro chegou a ser reprovado no teste de 60 mil quilômetros da 4 rodas. E isso destruiu um pouco da imagem do EcoSport. Fora que, como ele criou o conceito e por muitos anos ele não teve ninguém com quem competir, na segunda geração isso se reverteu, porque o SUV compacto virou moda. Então todas as marcas começaram a oferecer um SUV compacto e o Ford EcoSport começou a ser esquecido dentro do mercado. Não trazia nenhuma grande revolução, né, mecânica ou, enfim, de dirigibilidade, algo que destacasse o carro no segmento. E foi findando, até chegar essa reestilização que ele teve agora, em 2017 para 2018, que voltou a fazer ele ter algum brilho, algum destaque na categoria, mas ainda assim ele está muito acuado quando comparado ao carro que ele foi, né, durante muitos anos. Isso matou muito o EcoSport. Matou também muito o EcoSport, e aí eu boto também o Fiesta. Quando a Ford resolveu trazer o Fiesta europeu aqui para o Brasil, né, mexicano, melhor dizendo, né, o modelo mundial, em 2010, o carro fez um determinado sucesso, né, principalmente pelos kits opcionais que tinham. Um carro com um desenho super moderno, interessante. Aí resolveram nacionalizar o carro, empobreceram o interior do carro inteiro, deixaram o carro numa estética horrorosa para o carro que era. Você comparava o sedã mexicano que estava à venda com o hatchback, você ficava triste de ver aquilo, né? Apesar de ambos compartilharem o mesmo motor e a mesma caixa de marchas. Caixa de marchas essa que foi bastante criticada, a Power Shift, né? E eu passei por 140 mil quilômetros com uma Power Shift, eu gostei muito. Mas eu sei a quantidade de problemas que deram com outras pessoas, né? Eu tenho essa consciência. E principalmente no Focus de terceira geração, que ganhou um motor muito interessante com injeção direta, mas misturaram com a Power Shift, que já vinha dando problemas nos Estados Unidos, e aqui continuaram, fazendo o nome do carro ser mais denegrido ainda. Então a Ford não tem muito senso quanto a isso, né? Agora em 2018, ela está pensando muito seriamente em parar de trazer o Fusion, porque o Fusion ele vai parar de ser produzido no México, ele vai começar a vir da China para os Estados Unidos, então provavelmente o Fusion vai ser suspendido aqui no Brasil. A nova geração do Focus, no momento, eu estou falando do dia 24 de fevereiro de 2018, está cancelada para a América Latina. Talvez ele chegue importado para os argentinos, mas não pise em terras brasileiras. Então a Ford vai ficar com o que no nosso mercado? Só vai ficar com Ford Ka, um Fiesta recalchutado, mal recalchutado ainda por cima, e com a Ford EcoSport e a Ranger. Então, por isso, a Ford anda pensando seriamente em abandonar as operações aqui no Brasil, bem como ela fez na Austrália, né? E isso é muito ruim para nós, porque tudo bem, vamos ter um carro com uma qualidade de um carro importado. Sim, mas a quantidade de revendedores vai diminuir drasticamente. Se o estoque de peças da Ford hoje já é ruim, vai ficar pior ainda. E o preço dos carros vai se elevar muito, né? E vamos perder a quarta marca mais vendida do país, né? E também diversos erros dentro do conceito do projeto do Ka, né? O Ka veio para ser um compacto, para vender muito, e ele não deu tão certo, porque faltou a telinha colorida, tá na moda, faltou o câmbio automático, coisas bobas, né? Mas o controle de tração e estabilidade que ele adicionou foi muito legal. Mas o público não sabe avaliar isso como algo positivo, não sabe dar valor a isso, que eu acho um erro bastante grande por parte do público. E também sofreu muito por conta da má qualidade de montagem no início da produção. Então, Ford, repense sua competição aqui no mercado nacional. Não deixa de trazer o Focus, porque o Focus é um carro espetacular. Nós precisamos de carros como o Focus,
tá? E principalmente saiba vender os seus produtos, porque vocês têm produtos até muito interessantes, mas que vocês não sabem vender. E concentrem um pouco das suas forças num pós-vendas mais decente, onde o carro seja bem cuidado, e principalmente na qualidade de montagem do carro, né? Ninguém quer comprar um carro 0 km que parece que já bateu, né? Isso é um problema bastante grave. Tá bom, pessoal? Esse foi um vídeo falando a respeito de um boato que soltaram a respeito da Ford. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Vocês acreditam que a Ford vai realmente abandonar o Brasil? Eu não duvido muito não, do jeito que as coisas estão indo. É isso então, pessoal. Valeu!